Você já é tudo o que você precisa ser. Eu tô nessa vibe, né, de fazer conteúdos um pouco mais densos, né? Eu entrei nisso de, sei lá, trazer algumas informações diferentes aqui para vocês, que a maior parte das pessoas que acompanham meu conteúdo está interessado em criação de conteúdo, está interessado em negócio, está interessado em ganhar dinheiro. Mas eu quero tentar trazer algumas coisas diferentes aqui para você. Eu já fiz um vídeo a respeito de Nietzsche e outros filósofos também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre budismo. Tá? Eu não sou budista, admiro bastante a filosofia budista. Eu fui criado, né, eu nasci e fui criado como, né, nos ideais cristãos, né, eu me considero uma pessoa cristã, mas eu acho que é importante a gente entender quais são os pontos. Não vou falar de religião aqui, tá? Vocês podem ficar despreocupados, não vou pregar para vocês nada disso. Mas existem coisas muito interessantes dentro do budismo que a gente pode aplicar na nossa própria vida e através disso também colocar nos nossos conteúdos para a gente vender mais, né? Quem diria, né? A gente usar o budismo para coisas materiais, como se coisas materiais não fossem importantes. E tem gente que é bizarro, né? Tem gente que acha que o dinheiro é uma coisa suja, não precisa se espiritualizar mais, né? Eu digo para você, se a gente tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro, a gente não faz isso, eu acredito que seja pecado, tá? Porque através do dinheiro a gente vai poder ajudar mais as pessoas, a gente vai poder ajudar mais a nós mesmos, a gente vai poder ajudar mais as pessoas da nossa família, a gente vai poder ajudar mais os nossos vizinhos, a gente vai poder ajudar mais as instituições de caridade. Então, dinheiro não é o problema. Quando você faz dele, né, o seu senhor, aí acaba virando um problema. O que isso tem a ver com produção de conteúdo? Você ficou louco, cara? O budismo com produção de conteúdo. Eu quero trazer um conceito aqui do budismo, que é porque eu vou falar para vocês, mas a ideia, o que eu queria falar aqui nesse conteúdo é a ideia do seguinte: tem muito produtor de conteúdo, tem muita gente que está produzindo conteúdo que acha que tem que estar sempre com muitas ideias na cabeça a todo momento. E o bom produtor de conteúdo é aquele que, nossa, tem várias e várias ideias ao longo do dia e é só ele colocando essas ideias em práticas, porque com certeza, né, os caras que criam grandes conteúdos, eles não param de ter ideias. Será que é realmente assim? Quero trazer algumas informações para vocês, fiz algumas anotações. Anotem aí se você puder, como a gente está fazendo esse vídeo aqui no YouTube, eu não sei se você tem caderno, caneta, ou então salve esse vídeo para você ver depois, que vai ser importante aí, não só para o seu negócio, mas também para a sua vida, garanto para você. Tá? Então a primeira coisa, vou falar sobre vazio, sobre a mente vazia, ó, né, coisa mais zen, assim, que coisa mais budista do que isso. Quero dizer que o vazio, a questão do vazio para o budismo, ele não é, principalmente esse vazio criativo, ele não é o inimigo, tá? É um espaço para inovação. Algumas coisas que eu anotei aqui. O não saber é onde surgem as ideias mais autênticas, originais e que rompem padrões. Quando a gente não sabe do que a gente vai falar, e aí é óbvio que não tem a ver isso com bloqueio criativo, mas quando a gente tira da nossa mente certos conceitos, certas pressões sociais, que eu preciso fazer conteúdo, eu tenho que encontrar sei lá, um tópico para poder falar. Quando a gente coloca essa pressão na gente, normalmente os nossos conteúdos saem meio meia boca. Quando a gente se esvazia e a gente se conecta, né, com a gente mesmo, com o nosso ser, com o nosso eu interior, e a gente começa a pensar que tipo de assunto eu posso trazer para o meu público, né, que vai se conectar com ele, que vai realmente ajudá-los a resolver os seus problemas, as suas dores, as suas ansiedades, ou que vai levá-los, né, a conseguir a terra prometida, né, vai levá-los a conseguir ter o resultado que eles desejam. Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse tipo de introspecção, é daí que vem os melhores conteúdos, é daí que vem os conteúdos mais autênticos, é daí que vem os conteúdos que mais conectam com as pessoas. É claro que a gente pode fazer isso através de ferramentas. Você pode construir lá, mapear a sua persona, utilizar a inteligência artificial para ver quais são as dores, né, do nicho que você desenvolve. Mas mesmo quando a gente faz isso, a gente não está conectado com o nosso eu interior, quando a gente não se volta para dentro, os nossos conteúdos acabam saindo meio mais ou menos, acabam saindo engessados, acabam saindo conteúdo sem alma. Então, olhar para dentro sempre. Quando a gente, olhar para o vazio, esvaziar a mente, acalmar a mente. Né? E daqui a pouco eu vou falar a respeito de um conceito budista aqui para vocês, que tem tudo a ver com isso. É daí que vai sair os melhores conteúdos. Então,
Os criadores que se permitem pausar, repensar, silenciar, estão mais abertos a mensagens únicas e profundas. É o que eu falei. Calma sua mente, sabe? De boa. Ah, Thiago, mas eu tenho que fazer conteúdo hoje. Né? Calma, calma. Vai lá, né, no seu quarto, não vai dormir, né? Mas coloca lá, baixa a luz, ou senta numa poltrona confortável, né? Começa a se conectar. Você sabe, né, o que você tem que falar com o seu público. Você sabe quais são as dores, quais são os problemas dele. Você sabe quais são as histórias que você passou. Quer dizer, você nem está lembrando, porque você tinha não sei quantos anos, que você caiu de bicicleta e alguém te ajudou, ou aconteceu alguma coisa. Você pode transformar isso em conteúdo. Estou sempre falando de storytelling aqui. Mas você só vai lembrar disso, você só vai lembrar dessa história que você caiu de bicicleta, ou que você subiu no pé de jabuticabeira lá do seu avó, da sua tia, e aconteceu alguma coisa, e você descobriu alguma coisa. Né? Isso da inteligência artificial nunca vai poder fazer para você. Nunca. Porque são histórias suas. E você só vai conseguir lembrar isso daí quando você tiver essa introspecção. Quando você parar e começar a olhar para dentro de você. Né? Então, usar esses períodos de vazio para você reconectar com o propósito da sua marca, né? E ajustar a sua voz. Lembrando que a gente está sempre falando sobre marca pessoal aqui, sobre brand pessoal, sobre posicionamento único. E você só vai se posicionar unicamente se você não for igual a ninguém. Tá todo mundo fazendo sempre as mesmas coisas. Tá todo mundo seguindo mais ou menos o mesmo jeitão. Né? Você não vai fazer isso. Eu não quero. Eu quero que você seja diferente. Eu quero que você se conecte com as pessoas através do seu conteúdo. E aqui a gente entra no segundo ponto que eu queria falar para você, que eu anotei, eu deixo aqui sempre nas minhas anotações, que tem um valor inestimável, né? Porque, cara, eu não faço ideia, eu tenho vários, não sei se você acompanha meu conteúdo já aqui há algum tempo, mas eu tenho cerca de 13 ou 14 cadernos de anotação, simplesmente de ideias que vêm de livros, de séries, de vídeos, de vivência que eu anoto. E agora eu estou usando o Notion aqui também para... Fica mais fácil, né? Quando a gente quer, sei lá, algum tópico, sei lá, esse aqui, por exemplo, eu marquei a tag aqui sobre budismo e marketing digital. Mas o que tem a ver? Se eu deixasse no caderninho, mas a gente tá no caderno 7, página, sei lá, página 14, nunca que eu vou lembrar. E aqui no Notion está me ajudando bastante. Vou entrar num conceito budista que chama Shunyata. Né? Shunyata tem a ver com essa questão do vazio. Tá? Depois você pesquisa a esse respeito, é com SH, tem Y, Shunyata, esse tem um Y, que tem a ver com o vazio dentro do budismo. E a sua marca pessoal, que a gente fala muito sobre isso. Né? A sua presença está no que você não diz. Tiago, agora você ficou doido. Calma, como assim? Minha presença está no que eu não digo? Quer dizer, se eu não dizer, eu vou ser mais presente? Calma aí que eu vou explicar para você. Então, no budismo, ele ensina que o vazio não é ausência. O vazio não é ausência, é potencial. E o mesmo vale para a sua imagem. As pausas, os silêncios, as ausências de exageros criam autoridade e magnetismo. Gente, não sei se vocês concordam comigo, mas esse mercado de marketing digital, esse mercado de criador de conteúdo, está muito exagerado. Assim, as pessoas elas fazem certas alegações muito bizarras. Pessoas que ganham dinheiro, sei lá, parece que é a coisa mais fácil do mundo. Pessoas que conseguem ter o corpo perfeito, parece que é a coisa mais fácil do mundo. Só você fazer isso, desse meu método, você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir ficar muito forte. Você consegue conquistar, né? Vamos falar de outro nicho, de um nicho de conquista. Você consegue conquistar a mulher dos seus sonhos, basta estalar os dedos, você faz uma pose, não sei o que, imagina, como se fosse a coisa muito fácil. Né? E as pessoas estão cansadas disso, elas sabem que não é verdade. Né? Investimentos, né? Se você investir, né? Este café, você já deve ter visto essa propaganda, né? Este cafezinho, este pão de queijo foi pago, sei lá, ganhei, né, em 15 segundos aqui investindo em trading, não sei o que, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Né? E não pensar que tem muita gente que perde dinheiro com isso, mas não quero entrar nesse detalhe. Né? Quando você está conectado com você mesmo, isso daí é uma coisa que eu admiro muito nos budistas, né? Essa questão da gente ser autêntico, a gente não mentir, eles odeiam esse tipo de coisa, assim como os cristãos também, vai em outras religiões é a mesma coisa, né? Mas eu vejo isso muito no budismo, né? De a gente não mentir, a gente tem que estar sempre congruente com as nossas ações, as nossas falas acompanhar, né? Aquilo que a gente acredita, as nossas ações é a mesma coisa. Então, simplesmente falar a verdade, simplesmente falar de peito aberto, simplesmente a gente ser transparente, simplesmente a gente fazer pausas e não, você precisa comprar, compra. Né? Não é isso que você vê eu fazendo aqui. Não é isso que você vê
Grandes nomes, apesar que eles nem, às vezes nem sabiam o que significa chuniata, né? Grandes nomes do marketing digital e da criação de conteúdo, eles não ficam empurrando produtos para vocês. Eles não ficam falando, não, agora é a sua hora, agora é a chance, semana que vem não vai ter mais. É claro, pode acontecer isso, às vezes alguma promoção, alguma coisa assim, mas toda hora, né? Tá cansando já. Né? Então você tem que criar conteúdos que valorizem a sua essência, evitar ruídos desnecessários e transmitir clareza emocional, né? E clareza estratégica. Falar o que tem que ser falado. Olha, meu produto ele resolve isso, né? Meu serviço ele faz isso. Se você tiver interesse, é só você ir lá e comprar. Né? É isso que você tem que dizer no seu conteúdo. Quando é um conteúdo de venda? Quando é um conteúdo para ajudar as pessoas, olha, você deve fazer isso, isso e isso. E se você tiver interesse em se aprofundar mais, tá aqui, você pode adquirir o meu serviço, se você me ligar, deixar o link do meu telefone lá. Ou você quer o meu produto, deixar o link lá para você poder comprar, se você quiser, tá ali. Né? Quem faz isso, pode ver. Né? Pode analisar, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas quem faz isso vende muito mais. Por quê? Porque as pessoas percebem que elas estão realmente interessadas em melhorar a vida delas. Elas não estão querendo só ganhar um truquinho, elas não estão querendo vender uma vez só. Né? Isso acontece muito, né, com pessoas que ganham muito dinheiro. Você tem venda recorrente, o pessoal chama de LTV, né, que é o Lifetime Value, que é a quantidade de dinheiro que a gente ganha por cada pessoa. Porque às vezes a pessoa compra um produto, compra 2, compra 3, compra 5, compra 10, tudo que a gente lança, elas estão comprando por quê? Porque elas se conectam com a gente, elas se conectam com a nossa história, elas se conectam com a nossa vida. Né? E os grandes produtores de conteúdo e os grandes nomes no marketing digital fazem exatamente a mesma coisa. Quem não faz isso acaba vendendo, acaba às vezes fazendo um lançamento, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Você ganhar dinheiro com lançamento. Mas depois acaba sumindo. Quantos nomes, né, eu vi, não sei quanto tempo você acompanha esse mercado, eu estou nesse mercado desde 2009. Eu vi muita gente crescendo e muita gente sumindo. Às vezes eu olho e falo, cara, é verdade. Tinha um fulano, tinha a fulana. Cadê esse pessoal? Né? Acabou. Né? Porque as pessoas perceberam que não tinha conexão de verdade com elas. Então, vamos falar da questão do vazio, a criação. É uma dicotomia, vazio e criação. Como que a gente pode gerar conteúdos com propósito real? Então, se você está aqui, muito provavelmente você gosta, você se interessa por produção de conteúdo. Né? Não é isso? Você quer vender seu produto ou seu serviço através da produção do seu conteúdo. Então, às vezes, você não precisa produzir mais. Eu sempre falo que é importante a gente ter volume para a gente conseguir atingir mais pessoas, ou a gente se... quanto mais a gente faz, quanto mais volume a gente tem, mais a gente aprende, mais a gente consegue ter dados e consegue analisar. Mas, tá? Sobre essa questão de conexão, às vezes você não precisa produzir mais, você tem que dizer o essencial com profundidade. Então, às vezes, eu vou falar isso aí daqui a pouco, às vezes é melhor um conteúdo bem feito, um conteúdo profundo, um conteúdo que vai se conectar com as pessoas, do que 10 conteúdos jogados ali de forma aleatória, só porque falaram que você tinha que fazer uma postagem todo dia. Às vezes você não tem essa capacidade de tempo, às vezes você tem um monte de outros afazeres, você não trabalha só com isso, você tem outras coisas para você fazer. Né? Então, na dúvida, produza conteúdos que tenham essa conexão com as pessoas. Eu vou fazer muita diferença para você. Então, abandonar essa ideia da gente preencher o espaço vazio, né, e começar a abrir espaço para uma conexão. Isso acontecia muito comigo. Por isso que eu coloquei aqui essa questão de preencher o vazio. Então, me falaram há algum tempo, eu tinha que produzir. Na época, era escrever artigo do blog. Eu tinha que escrever artigo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E tinha dia que às vezes não dava, e, enfim, eu me cansava, eu chegava à noite, não tinha produzido artigo, eu tinha que fazer, e acabava dando burnout, e acabava com um monte de coisa. Eu percebia que eu estava perdendo a minha conexão. Quando eu queria, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, né? Consequentemente eu gosto bastante de escrever. Então, quando eu sentava na cadeira para escrever, porque eu estava com vontade, pegava a minha xícara de café, que é inseparável a minha aqui, ia lá escrever, e eu escrevia com o coração, eu percebia que tinha comentário, as pessoas compartilhavam, e quando eu criava lá, simplesmente porque eu tinha que, né, dar a cota, pô, não escrevi artigo hoje, eu preciso escrever, e escrevia relativamente bem, a gente percebia que não tinha essa conexão. Então, não é só você preencher o vazio, né? Você tem que, às vezes, dar espaço, né, para você criar conteúdos que vão conectar de verdade com as pessoas. Isso é extremamente importante.
Então, usar storytelling, olha só isso. Não como enfeite, mas como uma ponte entre o vazio criativo e as dores reais do seu público. Storytelling, você tem que saber contar história. Você tem que saber mostrar para as pessoas, igual a nossa avó fazia, né? Ela contava, tinha sempre a moral da história, né? He-Man fazia muito isso, né? Sempre tinha uma moralzinha da história lá, quem assistia, né, He-Man, né? Lá, eu acho que eu lembro, lá em 1984, né, que começou, né? Você já denota um pouquinho assim a minha idade, né? Mas o pessoal das antigas vai se conectar com isso. Sempre tinha uma moral da história, sempre tinha uma historinha que tinha uma moral. E quando a gente vai fazer conteúdo, todo o conteúdo que a gente vai criar precisa ter um direcionamento para algum tipo de conhecimento que as pessoas vão ter, algum tipo de questionamento que as pessoas precisam fazer, conteúdos profundos, né? Se você consegue fazer isso, se você consegue contar histórias, relacionar, lembra lá o pé de jabuticaba lá da sua avó, da sua tia, ou quando você caiu de bicicleta, ou a primeira namoradinha que você teve, ou aquele momento, sei lá, que você bateu o carro, ou qualquer coisa. Pegue esses acontecimentos da sua vida, né, e conecte com as pessoas. Como que você vai fazer isso? Através do vazio, né? Através, né, do shunyata, da gente deixar, né, todo ruído, né, e a gente se conectar com a gente mesmo. Isso, além de tudo, vai fazer um baita bem, né, pra gente, né? Vai tirar a nossa ansiedade. Uma das coisas que eu acho bem legal do budismo é isso aí também, de ter bastante pé no chão, né? Vazio como estratégia de diferenciação nesse oceano de conteúdo. A internet tem um monte de conteúdo, tem um monte de gente produzindo conteúdo, né? Como é que a gente vai se destacar nisso? Então, a maioria das pessoas está gritando: compra, parece uma feira, né? Compra aqui o meu produto, né? Compra aqui o meu serviço, faz isso, faz aquilo, né? Só que quem tem um diferencial de simplesmente sussurrar, sem gritar, de explicar, né? de conduzir as pessoas, né, de uma forma elegante, né, do conteúdo para a venda, né, é o que vai ter resultado no futuro. Com toda certeza, eu não arrisco, eu não tenho medo de arriscar em dizer isso aí para você. Então, o seu público está cansado do mais do mesmo, e o que falta é realmente profundidade. As pessoas não estão se aprofundando na produção de conteúdo. E um pouquinho mais que você estuda, um pouquinho mais de livros que você lê, um pouquinho mais de podcast que você escuta, um pouquinho mais de pessoas que você conversa, que você está percebendo, né, tentando entender as dificuldades, né, do seu nicho, você vai conseguir se destacar. Então você pode criar menos, não tem problema, né, mas criar com mais intenção. Então, o que eu falei, uma peça de conteúdo verdadeiro vale mais do que 10 posts genéricos. Crie, se você não tiver essa condição de criar conteúdos com conexão, crie menos. Mas quando for criar, crie com conexão, beleza? E a última coisa que eu queria falar aqui para você, é a gente monetizar sem ficar fazendo estardalhaços, sem ficar fazendo barulho. Como vender sem se perder? Tem gente que não gosta de vender. Tem gente que olha e fala: Thiago, mas eu não sou um bom vendedor. Eu acho meio complicado as pessoas acharem que eu estou forçando alguma coisa para elas. Eu já disse aqui para você, se você tem um bom serviço, se você tem um bom produto, você não tem que ficar com vergonha, você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar encanado, né, de você oferecer o teu produto ou o seu serviço para as pessoas. Você está fazendo um favor para elas. É o que eu penso assim dos meus produtos, né, dos meus e da Rita aqui. Quando a pessoa compra, é óbvio que a gente fica contente de ganhar dinheiro, tudo isso é muito bom. Mas a gente fica contente, poxa vida, a pessoa vai ter uma transformação, isso vai ser muito legal para ela, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem bons produtos e bons serviços. Então, se você sabe que você tem bons produtos e bons serviços, não tem problema nenhum de você oferecer, beleza? Então, o vazio ele também representa a liberdade, né, desses gatilhos apelativos de venda forçada. Então, parar com isso, não é para você forçar a venda, tá? Por isso que eu gosto muito de conteúdo. Estou fazendo conteúdo aqui, tem um monte de gente que vai ver esse vídeo e fala: nossa, Thiago, que legal, nossa, bacana, bacana mesmo, vou até aplicar isso na minha vida e tal, nos meus negócios e tal, vai sair desse vídeo, né? E beleza, não vai comprar nada meu. E vai ter gente que vai querer: nossa, que esse Thiago é uma pessoa muito sábia, olha só que legal, né, as coisas que ele está falando. É num shunyata, né, budismo com marketing digital, com criação de conteúdo, nunca tinha, ninguém foi doido o suficiente, né, eu nunca tinha visto um conteúdo dessa maneira. Vou comprar os produtos dele. Se esses conteúdos gratuitos dele já são super da hora, imagina os conteúdos pagos, né? Deve ser uma coisa extraordinária. Olha só a quantidade de alunos que eles têm e tal, né? Tem muita gente que também vai querer comprar os meus produtos, certo? Então, produção de conteúdo é isso, né? Por isso que eu gosto muito desse modelo, porque
não faça nada. Se você quiser comprar, inclusive, já vou até deixar aqui registrado, se você quiser, não é obrigado você comprar, mas vai ter uma aula minha totalmente gratuita. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo, uma aula aqui no próprio YouTube. Você vai lá, se cadastra, vai direto lá para a aula. É uma aula de mais de 40 minutos, onde eu mostro como é que você cria produtos de informação, né, para você vender, independente do nicho que você quer atuar, né, e também através da sua marca pessoal. Você quer aprender sobre isso, né, clica lá para você assistir a aula. E se você quiser, se você achar que deve, você pode comprar um dos meus produtos lá, beleza? É assim que a gente faz vendas e é super legal, a gente não precisa ficar forçando nada. E se você comprar, eu vou ficar muito feliz, beleza? Então as pessoas compram de quem se comunicam com alma e não com técnicas, as pessoas percebem. E não tem nada demais a gente estudar técnica de venda, não tem nada demais a gente estudar persuasão, não tem nada demais a gente estudar como que a gente usa a oratória e a forma como a gente se comunica para a gente convencer as pessoas a comprar as coisas, não tem nada demais nisso, mas use com ética. Use com parcimônia. Então, se você não tem técnica, mas você se comunica com alma, se as pessoas percebem que você está realmente interessado em ajudá-las a resolver os seus problemas e não está interessado só em você vender, elas vão acabar comprando de você. Isso aí eu prometo, eu prometo isso aí para você. Então, construa uma narrativa que convida ao invés de convencer. Presta atenção nisso, a gente já está terminando. Construa uma narrativa que convida ao invés de convencer. Tentar convencer, você vai convidar. Então você venda como um convite, não como um empurrão. Um convite, né? Olha, você gostou desse conteúdo que eu falei sobre emagrecimento, eu falei sobre viagem, eu falei sobre, sei lá, beleza, eu falei sobre investimento, eu falei sobre qualquer coisa, qualquer nicho que você está criando conteúdo. Você gostou disso? Olha, eu acho que é interessante, se você quiser, né, comprar o meu produto, ser meu aluno, comprar o meu serviço, qualquer coisa que você quer oferecer. Como eu já falei, a venda é uma extensão natural do seu conteúdo. Você fez um conteúdo bacana, né? O próximo passo, se a pessoa quiser se aprofundar, né, no assunto, quiser resolver melhor ainda o problema dela, ela vai comprar o seu produto, o seu serviço. Quando você faz isso, você faz de uma maneira muito mais light, de uma maneira que te dá muito prazer em fazer. Você não fica aquela pessoa chata, você não fica forçando nada, né? E é isso que traz esses ensinamentos aqui, né, do budismo, que eu já disse aqui, do Shunyata, desse vazio, que no final das contas que eu queria dizer para você, é você se esvaziar de todos esses conceitos que você aprendeu, de marketing, persuasão, sobre várias coisas. Tentar se conectar com você mesmo e pensar, o que é que eu posso criar? Que tipo de conteúdo que eu posso criar? Que realmente vai me conectar com as pessoas e vai resolver os problemas delas. Se você fizer isso em todos os conteúdos que você for fazer, garanto para você que você vai ter resultado. Não tem como, não tem como. As pessoas, inclusive, estão sedentas disso daí. Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.